Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Se você acompanha o mundo das finanças, deve saber que o Credit Suisse balançou aí com alguns problemas, uma negativa de um dos seus acionistas principais de colocar mais recursos, os árabes, né, se negaram a colocar mais recursos no Credit Suisse, e a situação gerou instabilidade lá pela Europa, vários bancos caíram, na semana aí de 16 de março, né, vários bancos tiveram suas ações em queda por toda a Europa. Aqui nós também corrigimos, o que nos mostra, né, que no mundo globalizado, o espirro que se dá na Suíça chega até aqui, entendeu? Isso é que se chama globalização. Nós estamos interligados, interconectados. Não há essa coisa de algo acontecer a milhares de quilômetros de distância, não repercutir aqui, repercute. Então, aprendam isso e passem a entender essa dinâmica para ter tranquilidade, né? Ter tranquilidade, porque esses são os soluços que a gente vê na Bolsa. Isso provoca muitas distorções. Por exemplo, nos Estados Unidos, grandes bancos corrigiram fortemente por conta daquela falência do Banco do Vale do Silício. Faz sentido o Bank of America, o JP Morgan terem corrigido? Claro que não, mas é isso, um problema gera uma irracionalidade no mercado. Nestas horas é que o Warren Buffett diz que vocês têm que se beneficiar da irracionalidade do mercado. Quando ele nos dá oportunidades de entrada, você entra sem pestanejar, entendeu? E aí o assunto do Credit Suisse foi meio que equacionado, porque o governo suíço, com o Banco Central de lá, disse que iria aportar até 54 bilhões de dólares em crédito para garantir a situação econômica financeira do segundo maior banco de lá do país, né? Olha, eu já falei sobre a questão de um programa aí do governo, né, de viabilizar venda de passagens por trecho a R$200. O presidente financeiro, o vice-presidente financeiro, o CFO, né, da Azul, disse que a Azul está disposta a tentar viabilizar passagens por trecho a R$200. O Alex Malfitani, ele disse que isso é possível de ser feito, e que tem aí uma contraparte que vai ajudar as empresas a deixar os seus voos mais, vamos dizer assim, próximos da sua capacidade plena. Voar para uma companhia aérea com assento vazio não é algo lucrativo. Então, é melhor você ter uma cota, vamos dizer assim, uma reserva de passagens nos horários que você acredita que vale a pena, para preencher essa lacuna, né? Em determinados voos, para ir sem ter assentos vazios, ou com pelo menos muito poucos assentos vazios, né? Então, é uma ideia boa, foi do ministro Márcio França, dessa parte aí de portos e aeroportos. Não sei se foi dele, de alguém da equipe dele, mas não interessa. Interessa que a ideia é interessante, não há nenhum ônus para o governo, né? Não há nenhum subsídio, apenas as companhias aéreas vão disponibilizar passagens por este valor, e o governo vai usar os bancos oficiais para financiar essas passagens para alguns grupos específicos que poderão adquiri-las. Aposentados, parece que estudantes que estiverem recebendo fiéis serão beneficiados por este programa. Servidores públicos também. Então, é um pouco isso que o governo estimulou, né? Então, a gente entende que é algo positivo, e o CFO da Azul disse que entende que é possível trabalhar, sim, para uma reserva de lote aí de passagens nessas bases. Em relação aos preços das passagens, o CFO da Azul disse que há espaço para novas altas. Vamos continuar tentando achar o nível de tarifa que o mercado aceite. Há uma demanda das companhias aéreas para recompor margem, mas é o cliente que vai determinar qual é o limite, disse ele. As empresas, vamos dizer assim, olha, é importante a gente entender o seguinte: as empresas de aviação foram as mais prejudicadas pela pandemia. 2020
boa parte dos aviões ficaram nos pátios, e dos que voavam, muitos com a maioria dos assentos vazios. Então, muita companhia aérea quebrou no mundo inteiro durante a pandemia, que foi um cisne negro, né, um evento inesperado, e estão se recuperando. Então, elas vão continuar, certamente, trabalhando para recompor seus caixas, reduzir suas dívidas, e todas as altas que tivemos aí de preço de querosene, de aviação e outros itens, eles repassaram 100% para o consumidor final. E não é surpresa, porque senão eles desapareceriam, né? Não tiveram nenhum socorro aqui no governo brasileiro durante a pandemia, diferente de outras empresas. Nos Estados Unidos, American Airlines, Delta Airlines, receberam socorro dos governos americanos, do governo americano. A Boeing, que é fabricante de avião, teve socorro, se não falia. Na França, a Airbus também teve socorro, se não iria à falência. Então é isso, quer dizer, nos países ricos houve socorro, aqui não houve, mas as empresas estão se saindo bem no operacional, estão conseguindo se recuperar, então a gente acredita em dias melhores. Falamos dessa crise lá dos Estados Unidos, olha que curioso, eu sempre digo para vocês que crise e oportunidade são faces de uma mesma moeda, né? Lembram que eu já disse isso aqui. Enquanto alguns bancos pequenos, porte, balançaram ali com aquela quebradeira do Banco do Vale do Silício, o Bank of America, que é um gigante, recebeu mais de 15 bilhões de dólares em depósitos após a quebra do Banco do Vale do Silício. Então, veja, muita gente sacou dinheiro de bancos pequenos e foi procurar proteção nos bancos grandes, como foi o caso do Bank of America, que absorveu mais de 15 bilhões de dólares em novos depósitos em alguns dias. Então, veja que o colapso de 3 bancos pequenos abalou a confiança dos clientes dos bancos regionais e houve um fluxo de migração de dinheiro para os grandes bancos. E o Bank of America foi um dos vencedores deste processo aí, né? Então, os fluxos de entrada ofereceram um primeiro vislumbre do dilúvio de depósito que chegou aos maiores bancos do país, à medida que os clientes temerosos de uma crise crescente foram buscando refúgio nas empresas que são consideradas grandes demais para quebrar. Então, mais uma lição aí desse episódio, né, lá dos Estados Unidos. Muito interessante isso, muito bacana para a gente entender esses movimentos do consumidor. Eu me lembro durante a pandemia, durante a crise de 2008, um grande banqueiro disse o seguinte: o produto de um banco não é dinheiro, o produto de um banco é credibilidade. Se você perder a credibilidade, acabou o banco. E é verdade, né? Perdeu a confiança, você vai lá sacar o dinheiro, porque acha que não vale a pena, mas está exposto ao risco de um belo dia ir lá sacar e não ter mais dinheiro, né? Então é a credibilidade mesmo, né? Olha, nós vamos falar nos próximos vídeos sobre essa questão da diluição dos acionistas da Oi, Esse vai ser um tema que a gente vai estar falando, porque os credores vão ficar com quase 80% da empresa e os acionistas ficarão com 20% da nova Oi. É essa a questão que a gente tem aí pela frente. A seleção de empresa de março já foi liberada. Se você é assinante, me diga se recebeu. Foram 2 relatórios que nós liberamos. E se você não é assinante, assine. O momento é este para repensar e suas estratégias para 2023. É o melhor momento para você estar fazendo isso, né? Se você também não conhece o nosso programa de mentoria, nos procure, porque é uma outra oportunidade da gente fazer um trabalho juntos, né? O nosso programa de mentoria, individual e em grupo, certo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.